Ok, vamos fazer esse feedback aqui de um projeto de conclusão do módulo 1, Fundamentos e Princípios Básicos. Vamos lá. Vou dar play aqui, vamos assistir uma vez. Bem bacana, que faz o loop completo, né? É bem legal. Vamos lá, vamos ver, vamos analisar aqui frame a frame aqui. Começando já aqui no início do loop. Vai mexendo os pezinhos aqui. Vai ter um popzinho bem aqui do frame 11 pro 12. Tomar cuidado com pops. Tá bem bacana. Acho que é sempre legal aqui, por exemplo, ele vai começar a sair, a gente iniciar o movimento com algum membro só primeiro. Por exemplo, ele vai começar a sair, às vezes tentar esticar essa perna primeiro e aí depois começar a trazer o corpo com a outra perna. Então, iniciar o movimento com uma parte do corpo é sempre interessante para poder fazer a animação ficar mais fluida, mais legal. Tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui. Tipo, ele encolhe o corpo, ele chegou nessa posição aqui, e aí de repente, de um frame para o outro, o corpo começa a subir e a cabeça começa a subir também. Seria interessante se, mesma ideia, de fazer um offset, né? Fazer uma parte do corpo, por exemplo, essa parte do corpo começar a rotacionar para cima, manter a cabeça para baixo por mais um pouco de tempo, e aí quando a gente subir, ele vai manter a cabeça mais para baixo aqui, mantendo um follow through, talvez manter as orelhas também um pouco mais para baixo aqui, fazendo um arco bacana na saída. E aí esse movimento dele saindo vai ficar um pouco mais fluido, um pouco mais interessante. Na hora de cair aqui, começar a descer, talvez tentar esticar a perna um pouco mais, pelo menos uma delas, para poder fazer um stretch, iniciar o stretch um pouco mais cedo aqui. Você tem um stretch bacana aqui, mas talvez iniciar ele ficaria um pouco mais interessante. Eu não sei como você fez a troca aqui. Eu sei que no módulo de fundamentos e princípios básicos a gente não vê muito sobre IK e FK, mas aqui na hora que ele coloca a mão, eu não sei se você está usando IK ou FK, a mão dele desliza um pouco, né? Tipo, ela não está fixa ali na posição, e seria mais interessante se você colocasse a mão um pouco mais fixa na hora que ele estivesse descendo. Isso é sempre uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado. Daí na hora que ele solta aqui, a mão rotaciona aqui de repente. Seria mais legal se tivesse uma saída um pouco mais fluida, tipo manter a mão um pouco mais firme aqui, e aí depois solta os dedos. Tomar cuidado com um crash, né? O dedo tá entrando aqui dentro, então tomar cuidado com esse tipo de coisa. Na hora que ele desce, tá bem legal que tipo o corpo chega primeiro e aí depois as orelhas chegam um pouco depois. Eu acho que dá para atrasar um pouco mais as orelhas, e tomar cuidado com esse tipo de coisa, tipo a orelha direita dele, ela desceu e aí de repente subiu do nada. Então tomar cuidado com isso. Talvez ela pudesse descer um pouco mais pro lado de cá e depois fazer uma subida, né? A cabeça também, se a gente faz um arco aqui, tipo, se eu coloco a pontinha do nariz aqui, pontinha do nariz aqui, ela vem de uma vez daqui para cá. Então aqui a gente tem dois momentos onde a ponta do nariz ali tá bem apontado para cima e aí do nada, pum, vai direto lá para baixo. Então tomar cuidado, fazer essa descida da cabeça aqui um pouco mais suave, conferir o arco na ponta do nariz,
e aí na hora que ele vai fazer a rotação aqui, vai fazer esse movimento um pouco melhor. Então a cabeça, se eu, por exemplo, ligar o fantasma aqui, repara nos pontinhos que eu fiz aqui. Tipo, a gente tem a ponta do nariz aqui nesses dois momentos e depois de repente lá na frente. Então o arco tá fazendo assim e bum, indo para lá de uma vez. Então a cabeça seria legal se tivesse um ponto aqui antes de ir direto lá para baixo. Tá meio bagunçado, mas espero que esteja dando para você entender aí bem a ideia. Daí depois tem a rotação do corpo. Toma cuidado aqui, parece que a orelha não tá entrando na caixa de lixo, né? Mas a orelha ficou exatamente no nível aqui, então parece que tá entrando. E isso é uma coisa que a gente fala no curso sobre tangente, né? Tomar cuidado com esse tipo de coisa, quando as linhas se alinham, né? Para poder não ficar com essa ilusão de que tá acontecendo um crash. Então, talvez abaixar um pouco mais a cabeça dele, ou talvez levar o corpo dele um pouco mais pro lado, só para poder evitar esse tipo de coisa em alguns momentos. É muito importante a gente reparar que, tipo, as duas orelhas chegam, aqui em cima, exatamente ao mesmo tempo. E fazer o offset também disso, né? Fazer uma orelha chegar e depois a outra orelha chegar, vai fazer o movimento do corpo dele ser um pouco mais interessante. Dá uma olhada no follow through, se a gente confere o arco da orelha aqui também, ela bate aqui em cima e vem para baixo do nada. Então toma cuidado, só conferir os arcos, evitar os pops, para a animação ficar um pouco mais suave, um pouco melhor, um pouco mais homogênea no movimento geral. Aqui a troca de mão, aqui o jeito que ele tá fazendo tá até funcionando, porque tá atrás, né? A gente não consegue ver. Só tomar cuidado com o óculos chega aqui, bate na parede e aí depois volta para a direita. Então tentar fazer os arcos funcionarem um pouco melhor aqui para não ter essa sensação de batendo ali. Ele coloca no rosto. Na hora que ele dá o salto aqui, talvez manter a orelha um pouco mais para baixo, assim, na hora que ele tá saltando. Essa orelha aqui também um pouco mais assim. No caso aqui, né, fazer a orelha ficar um pouco mais para esse lado, utilizando o follow through, que é a mesma coisa que a gente vê no curso da cauda, né, da bolinha com cauda, o exercício da bolinha com cauda. Dá uma olhada nas orelhas para ela funcionar um pouco melhor. O movimento aqui, tipo aqui ele vira a cabeça e aí a orelha tá chegando sólida, né? Então seria legal se a orelha tivesse um pouco mais para trás aqui. Aqui também. Esse aqui pode desconsiderar. Que no caso a orelha estaria um pouco mais assim. Então, cuidando com o follow through, a orelha vai demorar um pouquinho para poder chegar na rotação. E fazer também aqui, fazer as pernas e o quadril finalizarem o giro primeiro, depois o peitoral e aí por último a cabeça. No geral tá tudo terminando o giro quase que ao mesmo tempo, então fazer esse follow through, esse offset das coisas, cada coisa termina em um momento específico, vai fazer a sua animação ficar muito mais interessante. Aqui também na hora que ele tá caindo, eu acho que mesmo depois que ele caiu, você poderia ter mantido os braços dele apontando para cima. E aí aqui depois ele desce. E aí um depois do outro. Que seja 2 frames, 3 frames de diferença, mas um depois do outro. Que eu acho que as mãos chegarem por último aqui no salto ia ficar um pouco mais interessante. Mas tá no caminho, tá bem legal aqui o movimento. A orelha aqui, por exemplo, aqui ela já tá dobrada assim, quando eu acho que elas poderiam estar um pouco mais nesse ângulo aqui.
e aí depois elas iam para essa posição, para a gente sentir um pouco mais o follow through, ia ficar mais legal. O balanço da câmera tá bacana, eu acho que o piscar de olhos dele, você pode esperar a câmera terminar de mover para que o Stitch tenha a reação dele, né, de tipo, a câmera, a pessoa que tá olhando não gostou, e aí, depois que a câmera terminou, você vai atrasar um pouquinho esse movimento, quando ele inicia, e aí ele vai fazer essa ação, que ficou bem bacana. Acho que todo esse movimento aqui tá funcionando bem. Quando ele vai saltar aqui, eu acho que essa antecipação, acho que você pode forçar um pouco mais o squash dele aqui, porque ele tá se agachando muito pouco para poder dar esse salto, então talvez curvar o corpo dele um pouquinho mais e aí depois, boom, explodir para esse stretch que você tem. O stretch tá bacana, mas acho que a antecipação faltou um pouquinho de força para ele saltar e voltar ali para cima. Tem que ser e ele tem que esticar, na verdade, na direção que ele tá indo. Ele não pode, tipo, esticar para cá e depois começar a ir para essa direção. Então ele tem que esticar já na direção que ele tá indo. E a parte que ele tem mais velocidade, isso é a questão do spacing, a gente vê na bolinha quicando, né? Se a gente conferir, por exemplo, vou ligar o fantasma aqui com um pouquinho menos, vou dizer 12. Se a gente coloca, vou colocar aqui na cintura dele, um pontinho aqui, e aí um pontinho aqui, então dá para ver que ele começa a acelerar, a distância entre esse ponto e esse ponto tá maior do que aqui embaixo. Quando o personagem tá dando um salto, o ponto de maior velocidade, de maior distância, tem que ser o primeiro momento aqui do stretch. Então, aqui deveria ter um espaço entre esse frame e esse frame, deveria ser o maior de todos, tá? E na verdade tá menor e ele tá acelerando aqui na frente. E aí ele desacelera lá em cima, aqui tá funcionando bem, e aí volta para a posição anterior. Achei legal que você adicionou esses objetos para poder simular que ele tem uma interação ali, né? Ficou bacana. Só para a gente ter a ideia de que ele está empurrando um monte de lixo e aí volta para o começo. Mas é isso, algumas coisas para poder ajustar, um pouquinho de follow through, alguns arcos para poder ser corrigido. Essa antecipação aqui um pouco mais forte vai fazer diferença, mas é isso. Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado bastante aí. Se você gostou de assistir esse feedback, deixa um like, se inscreve no canal para poder ver mais. E se você quiser receber feedbacks como esse é um feedback que faz parte do curso de animação 3D, esse aqui no caso do módulo 1 de princípios básicos, fundamentos e princípios básicos. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!